Não, isso é bem interessante. Porque química é bem difícil, química orgânica principalmente, é muito difícil a gente começar. Mas quando a gente começa a entender tudo, começa a gostar, tudo faz... É que vocês vão ver que tudo vai se ligar entre si aqui na química. Próximo conteúdo vai ser reações orgânicas, a gente vai ver que vai se ligar com isomeria, vai se ligar com funções, vai se ligar com hidrocarbonetos, vai se ligar com tudo. Isso que é bem interessante. Você entende uma coisa, putz, agora entendi por que a gente tem que nomear diferente um enol. Agora entendi por que esse equilíbrio é importante. Então, isso é interessante. Mas a gente estava falando aqui de como diferenciar uma espacial de uma plana, né? Uma isomeria espacial de uma plana. O Leandro falou que viu um interessante no nosso material, que é justamente isso. Se tiver carbono quiral, né, ligado a 4 ligantes diferentes, não necessariamente átomos diferentes, então eu posso ligar um carbono ligado a um flúor, a um bromo, a um metil e a um etil. Então, flúor é diferente de tudo, né? Metil é diferente de etil, tudo bem? Então, não é ligado carbono, mas tem que ver toda a cadeia que está ligada, né, naquele ligante, tudo bem? Não é só o átomo exatamente o átomo que está ligado, é tudo que vem, ok? Então a gente conta pentil, metil, tudo mais, e isso são diferentes entre si. Bem importante isso. Isomeria cis-trans ou geométrica, caso mais importante, é ligação dupla, né? Em saturação entre os dois, ligação dupla, não pode ser tripla, tem que ser ligação dupla entre dois carbonos, aí você vê se é geométrica ou não, aquela regrinha do um diferente do outro, né? Em cima não pode ser igual, tudo mais. E plana tem vários casos, mas, né, é muito mais tranquilo de a gente enxergar a isomeria plana. Eu vou passar os exercícios hoje, eu acho que vai dar tempo de passar, vamos ver. Só vou acabar essa parte de ótica e vou alguns exercícios juntos para a gente tentar fixar um pouquinho isso na nossa memória. Então, vou começar a apresentar aqui. Espera aí. Esqueci como apresenta. Aqui. Perfeito. Daqui a pouco vocês devem ver o que eu estou apresentando, mas eu vou passar a parte 2, isomeria óptica. Na última aula, a gente foi muito mais teórico, né? Não era tão importante. Pontos muito interessantes da última aula é carbono quiral, como eu já falei, carbono ligado a 4 ligantes diferentes, que vai me falar que tem isomeria óptica, né? E o que é isomeria óptica? É a gente mudar o plano da luz polarizada. Destrógeno manda para a direita e levógeno para a esquerda. Tudo bem? Só isso que a gente precisa saber no momento da última aula, que foi tão longa, mas foi muita introdução a esse tema. Essa aula vai ser mais curtinha, né? Essa aula tem alguns pontos que eu não vou querer passar aqui, porque são mais complicados, traz mais confusão do que ajuda. Né? Se vocês quiserem muito saber, explico para vocês, né? Em outro momento, tudo mais. Mas é quando a gente vê isomeria óptica em cíclicos, em carbonos cíclicos. Compostos cíclicos. Porque cíclicos complica tudo, né? Então, se a gente for ver, é bem complexo. Por quê? Isomeria óptica precisa ter 4 ligantes diferentes. Deixa eu fazer aqui. Putz, tem que representar, porque eu não habilitei a edição. Um segundinho. Tudo bem, espera. Agora sim. Agora eu consigo, senão eu consigo pichar uma slide, né? E é essencial que eu consiga pichar uma slide. Então vamos lá. Em compostos cíclicos, a gente pensa, putz, isomeria óptica, o Bruno acabou de falar que precisa ter um carbono quiral. Então, como que eu vou ter um carbono quiral em um composto cíclico? Bromo, cloro e um composto cíclico. Aí a gente pode ver, poxa, eu preciso ter 4 ligantes diferentes. Só que os 2 ligantes de baixo, que é esse e esse, né, que está em roxo, esse aqui, são iguais, porque eles se encontram, né, entre si. Então, como é que eu posso ter que sejam ligantes diferentes? Então, essa é uma dúvida que a gente fica, putz, se é cíclico, não pode ser óptico? Não, pode sim ter isomeria óptica. Tem algumas regrinhas, né, que eu vou passar bem rapidinho aqui. Eu não quero entrar em muito detalhe, só falar que existe e tem que tomar muito cuidado, tudo bem? Quem quiser saber em detalhes, eu falo um pouquinho fora desse momento, né? Mas porque pode causar bastante confusão. Então, como eu falei aqui, sim, mas só em casos específicos, tudo bem? A gente precisa estudar a molécula de um jeito muito mais minucioso. Por exemplo, aqui o ciclohexano. Ao observar, esse carbono é quiral, esse daqui que eu estou apontando? Não, né? Porque ele tem 2 hidrogênios iguais. Então, a gente sabe que ele não é quiral, tá? Lembra, carbono quiral tem que ter 4 ligantes diferentes. Esse aqui já tem 2 hidrogênios iguais. Então, não tem carbono quiral. Ok? E todos os carbonos do ciclohexano são assim. Aqui tem 2 hidrogênios, né? Aqui tem 2 hidrogênios. Todos são assim. Tudo bem? Só que essa fórmula forma bastante omite os hidrogênios. Aqui eu demonstrei só para a gente ver se ele é quiral ou não. Puta, agora vamos ver o clorociclohexano.
ele é quiral? Vamos ver. Hidrogênio é diferente de cloro, certo? E os outros dois ligantes, a gente vai ter que olhar para eles. A gente vai ver que os outros ligantes, nesse caso, vão ser iguais. Tudo bem? Então, se eu tiver um ciclo que só tem uma ramificação, um ligante, né, que nesse caso é o cloro, diferente de hidrogênio, né? A gente vai ver que não tem carbono quiral também. Tudo bem? Porque o ciclo vai ser igual. Eu não vou demonstrar o porquê, mas nos slides tem um pouquinho confuso os slides também, porque as animações ajudam bastante. Então, mas os cíclicos que só tem uma ramificação, né? Ramificação, né? Nesse caso, esse heteroátomo, eles não vão ser quirais. Tudo bem? Porém, se eu tiver dois cloros, esse sim vai ter carbonos quirais, e não vai ter um, vai ter dois carbonos quirais. Esse aqui vai ser quiral, esse aqui vai ser quiral também, né? A explicação está aqui, porque hidrogênio é diferente de cloro. Aí, se a gente for fazer a rotação do carbono, um lado vai começar ligado a um carbono que não tem cloro, e outro lado vai começar ligado a um carbono que tem cloro. Então, um lado vai ser diferente do outro, porque o primeiro ligante que aparece vai ser diferente. Então, essa é um pouquinho de spoiler, um pouquinho para atiçar um pouco a curiosidade de vocês, mas esse é o motivo de que cíclicos podem ter carbonos quirais, sim. Tudo bem? Nesse caso, ele vai ter até 2 quirais. Aqui várias coisinhas, né, várias animações para tentar entender. Eu não vou passar porque isso aqui é bem confuso, eu não quero confundir mais. Isso aqui não é uma coisa tão importante, é só para saber que isso existe, ok? Vamos passar agora para o próximo slide, que são múltiplos quirais. Aqui, como eu falei, tem 2 carbonos quirais, então como é que vai funcionar isso? Como ficam os isômeros nesse caso? Aqui eu trouxe outro exemplo, né? Obviamente, né, esse exemplo aqui, isso aqui nem cíclico é, então a gente fica mais tranquilo. Essa cadeia tem 2 carbonos quirais? Vamos checar. Esse carbono de cima, ele está ligado a um hidrogênio, ele está ligado a um flúor, ele está ligado a um OH, né? Até aqui todos diferentes. E o de baixo? Desculpa. E o ligante de baixo desse carbono? Ele está ligado a um carbono ligado a um monte de gente também. Então, esse aqui também é diferente. Esse de cima vai ser um carbono quiral. Ok? Você consegue compreender por quê? 4 ligantes diferentes é um carbono quiral. Carbono quiral, carbono assimétrico, é o nome dele, né? E se tem carbono quiral, temos isomeria óptica. Então, essa molécula já tem isomeria óptica. Tudo bem? Então, ela vai ter um destrógeno e um levógeno, né? Porque quando a gente tem isomeria óptica, a gente tem 2 isômeros, um destrógeno, outro levógeno. Tudo bem? Agora, vamos checar o carbono de baixo. O carbono de baixo, ele tem um H, ele tem um flúor, ele tem um CH3 e ele tem todo esse negócio aqui de cima. Ah, Breno, mas o da direita ele está ligado a um carbono. Em cima também está ligado a um carbono. Sim, você está correto. Então, ele não seria quiral? Errado. Ele é quiral. Por que ele é quiral? A gente, como eu falei no começo da aula, a gente não pode olhar somente para o ligante, só o próximo ligante. A gente tem que olhar para toda a cadeia que está ligando. Então, o da direita, o ligante não é o carbono. O ligante é CH3, metil. E em cima, o ligante é todo esse cara gigantão aqui. Entenderam agora? Aqui eu estou ligado a um CH3. E aqui em cima eu estou ligado a um CHFOH. São ligantes diferentes entre si. Ou seja, o carbono de baixo também é quiral. Tudo bem? A gente sempre representa o quiral por esse asteriscozinho. Ok? Alguma pergunta? O Breno, mas difere, ele tá diferente porque ele tem o F. Se ele não tivesse o F, ele ainda vai continuar? Se fosse o H no lugar do F, ainda seria diferente porque tem o OH. O OH, tá. Ah, é por isso então que então a ordem importa. Naquele outro exemplo você estava falando do cíclico, de um lado tem toda uma ramificação e do outro tem toda uma ramificação. Mesmo eles se encontrando no final, os dois têm lados opostos. A ordem importa, exatamente. Beleza. Porque aqui, é interessante, ó, aqui este carbono está ligado a um carbono ligado a 2 hidrogênios. Mas do outro lado, esse é um ligante, né? E aí continua. Do outro lado, este carbono está ligado a um carbono ligado a um Cl, um hidrogênio, que depois continua. Então, justamente a ordem importa, aqui no caso dos cíclicos, porque aqui vem um carbono normal e aqui vem um carbono com Cl. Então, os ligantes são diferentes em si, porque justamente a ordem mudou.
bem Mas colocado. mas se não tivesse cloro, aí iria ficar igual. Aí seria esse caso aqui, que seria igual, porque seria ligado um carbono Entendi. com 2 hidrogênios, Tá, carbono com 2 desculpa. hidrogênios, Tá, e valeu, todo o valeu. resto é igual. Não tem por que se desculpar. Valeu. E todo o resto vai ser igual. Ok? Exatamente isso. Perfeito? A ordem importa sim. Voltando aqui, então, chegamos à conclusão. Temos 2 carbonos quirais. O que isso vai impactar na molécula? Isso vai impactar que, vou colocar o nosso espelhinho, que a gente viu na última aula, a gente tem a imagem espelhada dele, certo? Corretíssimo. Aqui a gente tem que o OH está em cima do CH3, o OH está em cima do CH3, certo? O hidrogênio em cima do hidrogênio, ok? A gente viu que a molécula e a imagem espelhada dela são isômeros ópticos. C, e somente C, tem um carbono quiral. Tudo bem? Então, carbono quiral quer dizer que a imagem, a molécula e a imagem espelhada dela são isômeros. É um jeito fácil de a gente construir isômeros ópticos. Coloca um espelho e faz exatamente a imagem espelhada. Tudo bem? Mas só se tiver carbono quiral, tudo bem? Isso é super importante. Nesse segundo caso, eu virei a parte de baixo da molécula. Lembra, ligação simples, eu posso, né, virar no espaço. Então, aqui, hidrogênio está em cima de CH3 e OH está em cima de H. Viu que é diferente, né? Aqui tinha H em cima de H, aqui os Hs estão na posição trans entre si, né? Não posso falar muito porque não é ligação dupla, mas como se fosse, tudo bem? E se eu fizer a imagem inspirada dela, vai ser justamente a mesma coisa, OH em cima de H, H em cima de CH3. O que a gente vê? Que todas essas moléculas, né, nomeei elas vão ser 2 pares diferentes de enantiômeros. Enantiômeros é imagem espelhada, tudo bem? Uma imagem espelhada da outra. Então, tem 2 pares de imagens espelhadas, que são moléculas diferentes, ok? Isso é bem importante. Então, eu vou ter 4 isômeros diferentes. A gente chega numa formulinha, ó. Tem algumas observações, que nesse exemplo temos um isômero levógeno, um destrógeno no par AB e no CD. Por quê? Lembrem que uma imagem e o seu espelhada, um vai ser levógeno e outro destrógeno. Então, vamos falar que isso aqui é destrógeno, isso aqui é levógeno. E aqui é a mesma coisa. Um vai ser levógeno e outro vai ser destrógeno. Ok? Então, pode Ah, ficar um pouquinho tá. confuso com dois ou mais quirais. Podem ter 100 carbonos quirais numa molécula. Óbvio, muito difícil, mas pode ser que tenha. O que mais? Isso aqui eu vou passar, é enantiomorfo, uma imagem espelhada, então não é muito importante a nomenclatura. Isso aqui também não, que a gente chama de diastereisômeros e tudo mais, não é muito importante. Vocês verem essa palavra, lembrem de isomeria óptica, mas não vou entrar nesse detalhe. Quem quiser ler, né, fica à vontade. Mas a conclusão é que, se a gente tem N carbonos quirais, nesse caso, N igual a 2, né? Um pouquinho de matemática. A gente tem N carbonos quirais. Então, N igual a 2, porque temos 2 carbonos quirais, porque a gente verificou cada um deles. N igual a 2. Então, a gente vai ter 2 elevado a N isômeros ópticos diferentes entre si. Ou seja, 2 elevado a N, se N igual a 2, 2 elevado ao quadrado, 4 isômeros ópticos diferentes entre si. E aqui a gente colocou todos, né? Então, a gente vê que em vestibulares nunca cai N maior do que 3. Se cair N igual a 3, você já xinga o pessoa que fez a questão. Mas maior que 3 a gente nunca vai ver. Porque, senão, ó, a gente teria que fazer 2 elevado a 3, seriam 8 isômeros diferentes. Já fica difícil. Se fizer mais do que isso, cara, vou ter que fazer 16 moléculas diferentes. Pô, já é bem complicado. Então, se preocupem no máximo, com 2 elevado a 3, né, com 3 carbonos quirais, mas pode ser que a gente tenha mais do que isso. Tudo bem? E o caso mais trivial é quando você tem um carbono quiral, a gente vai ter 2 isômeros ópticos, que vai ser justamente o levógeno e o destrógeno daquele carbono quiral. Tudo bem? Então, peraí. Então, para saber quantos carbonos quirais eu tenho, eu preciso colocar pela quantidade de formas com que eu posso fazer. É isso? Você pode fazer, seria como essa fórmula inversa, né? Você pode falar, mas aí, eu tenho, vamos fazer assim, ó. Deixa eu voltar tudo, que é mais fácil. Aqui, vamos ver, ó. N carbonos quirais, 2 elevado a N isômeros ópticos diferentes. Então, eu tenho isômeros ópticos. Vou chamar de iso. Ok? Eu sei que é 2 elevado a N. Um pouquinho de matemática aqui.
Então, se o cara me fala, eu tenho uma molécula que tem 8 isômeros ópticos diferentes, tudo bem? Então, eu sei que o 8 vai ser igual a 2 elevado a n. Ele quer saber quantos carbonos quirais tem, né? Aí a gente vai ter que fazer aquele parte de log e tudo mais. Esse aqui vai ser log. Entendi. É igual a 3, entendi. Isso. De 8 em base 2, que vai ser igual a n. Isso aqui, não sei se aprenderam log ainda, isso aqui vai ser igual a n igual a 3. Ok, dá para fazer essa conta inversa, isso aqui é um pouco mais raro, pode cair numa interdisciplinar, na segunda fase, isso aqui é um pouco mais complicado, eles não vão pedir isso normalmente. Talvez peçam, é uma boa pergunta, né? Mas isso aqui é um jeito fácil de meio que cobrar essa formulinha, que é simples, mas a gente pode esquecer. Então, Ô, Breninho, pode falar. mas, por exemplo, aí vai ter, a gente sabe então que vai ser 8. Então, 4 são legógeno e 4 são desordem, de bloco. Isso. Exatamente. Beleza, valeu. Exatamente. Ok? Alguma pergunta? Acho que essa aqui, né, um pouco extrapolando, né, vendo como que pode ter cobrado dessa formulinha, né, um pouquinho com log, eu sei que log também é uma matéria muito amada, então isomeria com log já fica complicado, né? Mas vamos lá, opa, me botou errado. Ok? Nessa parte, formulinha, tranquilo. Essa aqui é uma parte importante, uma parte muito teórica, essa aqui não vai ter conta, não vai ter log, que é sobre mistura racêmica. O que é uma mistura racêmica? É uma nomenclatura que vocês precisam saber, porque eles adoram esse nome, mistura racêmica ou racêmico, eles adoram. Eles colocam em todas as questões. Pode não ter nada a ver com isomeria óptica, mas eles colocam mistura racêmica só para confundir mesmo. Tipo, quando você entende, fala, putz. Quando você não entende, fala, cara, ele fala, essa molécula tem uma mistura racêmica. Você fala, putz, o que é mistura racêmica? Não tem ideia. Então você fica na dúvida, você acaba assinalando e acaba errando. Porque era uma questão que não tinha nada a ver com isomeria, mas você não sabia o que é mistura racêmica. Então a gente vai ver aqui o que significa isso. E é muito simples. Mistura racêmica é uma mistura especial. Mistura, né? São dois componentes diferentes, né? Então, é uma mistura com dois componentes e ela é uma coisa especial sobre a quantidade de cada um. O que ela faz é que ela pega a mesma quantidade de isômero de estrógeno que a do levógeno. Ou seja, se eu tenho 10 ml, então eu vou ter 5 ml de destrógeno e 5 ml de levógeno. Ou seja, se o meu destrógeno, primeira aula lá, tem a luz aqui, o destrógeno vai fazer, sei lá, mais 30 graus para a direita e o levógeno vai fazer menos 30 graus para a esquerda, é sempre assim, né? Se o destrógeno desvia 15 para a direita, o levógeno vai desviar 15 para a esquerda. É sempre um é menos o outro, ok? Então, se eu juntar a mesma quantidade dos dois, eu vou ter que eu não vou desviar a luz. A luz vai continuar polarizada. Por isso que a gente usa a mistura racêmica. Às vezes você não quer desviar a luz, mas você está trabalhando com uma coisa que tem isomeria óptica. Então você tem que ter o cuidado de colocar metade do estrógeno, metade do levógeno. Aí a gente não desvia a nossa luz. Ok? Acho que tem uma animaçãozinha aqui, a gente precisava ter feito isso. Luz polarizada e, após passar pela mistura racêmica, ela continua polarizada, porque um desviou para a esquerda, o outro voltou para a direita, então ficou no mesmo lugar. Tudo bem? Mistura racêmica, então, vamos fazer um resumo, 50% de cada um dos isômeros. Metade levógeno, metade de estrógeno. Tudo bem? Eles têm uma pergunta. Aqui, né? Alfa igual a zero. Tá ótimo, Alfa é justamente aquele ângulo. E, isso ainda é legal. Quando eles falam de mistura racêmica, eles colocam, tipo, tem uma mistura mais menos de ácido lático, uma mistura DL de ácido lático. Isso aparece raramente, mas se vocês verem é porque justamente o destrógeno e o levógeno juntos na mesma quantidade. Tudo bem? E por que ela não desvia a luz? Isso é uma pegadinha que às vezes fazem. Eu tenho essa molécula, eles mostram a molécula, que tem, você vê claramente um carbono quiral. Aí fala, mas ele está em mistura racêmica. Ela desvia, ela é opticamente ativa? Você fala, pô, ela tem isômero óptico, então opticamente ativa. Só que a mistura racêmica é opticamente inativa, porque ela não desvia a luz, porque ela tem a mesma quantidade para os dois lados. Então, é só uma pegadinha mais de português do que de química, mas acontece. Então, isso aqui é só uma curiosidade, porque se a gente mistura 50% de um e 50% do outro isômero, a mistura racêmica vai ter propriedade física diferente de um e diferente do outro, né? Então, isso é interessantezinho, mas eu não vou entrar muito em detalhe.
E outra fórmula, esqueci que tinha uma fórmula assim, se eu tenho N carbonos quirais, eu vou ter 2 elevado a N menos 1 misturas racêmicas. Vamos fazer a nossa continha. Se eu tenho N igual a 1, ou seja, um carbono quiral, eu vou ter 2 elevado a 0, né? N menos 1, 1 menos 1 é 0. Vou ter uma mistura racêmica, que vai ser o destrógeno com o levógeno, né? Da molécula. Se eu tenho N igual a 2 carbonos quirais, eu vou ter 2 elevado a N menos 1, que vai ser igual a 2 elevado à primeira, que vai ser igual a 2 misturas racêmicas diferentes. Se eu tenho N igual a 3, né? Eu vou ter 2 elevado a 2, 4 misturas racêmicas. E assim vai. Essa fórmula aqui também, essa é muito menos cobrada que a outra, mas também existe, tá bom? Mas a gente consegue meio que deduzir essa fórmula. Putz, eu sei que com um carbono quiral, eu vou ter só uma mistura racêmica. Com 2, eu vou ter 2. Então, dá para você lembrar dessa fórmula sem lembrar dela, né? Tentar deduzir ela na hora. Não é muito importante, não é muito difícil. Bem, enfim, aqui acaba a nossa última aula de... Você tá mudo. Você se mutou. Eita. Aqui acaba a nossa última separada. Aqui acaba a nossa última aula de isomeria, essa isomeria óptica, que alguns não gostam muito dela, mas tem alguma pergunta sobre esse tema no geral, isomeria no geral? Podem perguntar, isomeria plana, geométrica, ótica, outra que vocês querem saber também, fiquem à vontade. O enol. Mentira, tipo, eu ia te perguntar sobre o negócio da isomeria simples. Eu sempre me confundo como é que eu consigo pegar o enol. Eu sei que ele tem que sempre estar no carbono, a hidroxila tem que estar no carbono que está na ponta, né? Não sei. Deixa eu construir uma molécula aqui rapidinho. CH3. CH3. Já errei. Depois, tipo, de super explicar um conteúdo super importante, eu falando sobre o enol, né? Não, mas enol é super importante também, adoro enol. Ó, aqui temos um enol, porque é o OH ligado a um carbono insaturado. O carbono tem ligações insaturadas, que é essa daqui. Tudo bem? Sim. Então, OH ligado a carbono é álcool, depende. É álcool se o carbono só tiver ligações simples. Se não, ele vai ser um enol se tiver uma ligação dupla ou tripla. Tudo bem? Tranquilo? E como isso faz com isomeria? A gente viu que ele está em equilíbrio. Não sei que vocês estiverem em equilíbrio, mas nem mentir para mim dessa vez, Leandro. Ele vai estar em equilíbrio com a outra forma dele, que vai ser... É um pouquinho mais difícil de ver. Já me acostumei, porque eu trabalhei muito com isso aqui. Ou seja, se eu tenho um enol, ele vai estar em equilíbrio com ou cetona ou aldeído. Como que eu sei se é cetona ou aldeído? Se for um enol no meio da molécula, é cetona. Cetona sempre vai estar no meio, né? Se for na ponta da molécula, é aldeído. Deixa eu fazer um aldeído aqui para vocês. Tudo bem? Isso é uma isomeria que a gente chama de tautomeria. Não sei se vocês lembram dela. É a nossa queridíssima. Eu ia perguntar isso, da tautomeria. Tá, beleza. Isso. A molécula de cima e de baixo são diferentes, tá? Aqui temos um enol no carbono 2 e aqui temos um enol no carbono 1. São diferentes. E sua isomeria vai gerar... Pode gerar uma cetona ou um aldeído, né? Isso, dependendo de onde o enol tá. Se ele tá no meio, uma cetona. Se ele tá na ponta, ele gera um aldeído. Tudo bem? O Breninho, quando ele fala possui antiômeros, significa que tem que ter carbono quiral? Isso não sei falar o nome. Isso, enantiômeros. Enantiômeros é aquele aqui, ó. As pares diferentes de enantiômeros. Enantiômeros pensa em imagem espelhada. Em imagem espelhada você pensa em isomeria óptica, isomeria óptica você pensa em carbono quiral. Não precisa fazer aquele surto, né, que foi tipo 3D, que você tem que enrolar, e que um é igual ao outro, mas o outro não é igual ao um, porque o outro tá espelhado. Não. Enantiômeros, se ele fala tem enantiômeros, você vai falar tem isomeria óptica. Basicamente isso. Valeu. Eu vou parar de encher o saco. É sobre isso. Não, que é isso. Tem mais alguma pergunta? Tô vendo aqui. Pode falar, Maria, desculpa. Você poderia me explicar de novo o que é polarizar? Que eu tô com dúvida. O que é polarizar? Você sabe de onde veio essa dúvida? Veio aqui nessa aula, que eu não penso que você fale isso. Ou tipo uma dúvida
Não, você falou da luz polarizada, né? Aí eu fiquei Perfeito. 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 É que polarizar tem alguns significados dependendo do contexto, né? Então, mas esse sim, eu posso explicar. Por exemplo, tem a parte de polaridade, né? Que a gente polariza uma molécula, faz a parte dos elétrons e tudo mais. Deixa eu só abrir outro slide aqui, aula passada. A gente dá uma olhada. Uma janela, e são slides. Aqui. Estão vendo? Sim. Esse aqui é o slide da aula passada, que a gente viu justamente essa parte de introdução à isomeriótica. Então, Vixe, não apareceu para mim, não. Você está apresentando, mas eu não sei. Tá aparecendo? Sim. Ih, Leandro. Mas, enfim, acho que você lembra desse slide aqui, Leandro. É aquele que tem a lanterninha, aí tem a luz não polarizada, passa por um polarizador, tudo mais. Aqui, polarização na química, a gente geralmente pensa naquela parte lá de, por exemplo, uma ligação carbono-oxigênio, né? A gente fala que o oxigênio é mais eletronegativo, então ele é uma molécula polar, que tem mais elétrons por oxigênio, né? Então, fiquei na dúvida, putz, será que ela está perguntando isso? Mas não, nesse caso, a gente está pensando na polarização da física. Bem, na polarização física, a gente pega uma luz que joga a luz para todo lugar, né? A onda dela, que eu tentei desenhar na aula passada, eu falei que ia trazer para a sala, mas não trouxe, me desculpem. A luz que tem aqui, essa é uma onda, né? Ela vai estar para todas as direções. Quando a gente passa por um polarizador, ele vai ter um buraquinho que só vai deixar ela passar por uma direção, que vai ser a vertical. E se a gente passar por uma substância que gira esse plano da luz, ele vai despolarizar essa luz, né? Então, não despolarizar não, mas ele vai justamente girar o plano dessa luz. Então, uma luz polarizada foi uma luz que passou por um polarizador que deixou ela só em uma posição específica. Tudo bem? Tá bom, então. Obrigada. Ô, Breninho, deixa eu perguntar. O caráter, se é o caráter neutro, básico, ácido, você sabe quais são os mais importantes em um exercício? Quando é nas funções, tipo, a amida é ácida, a amida é básica. Perfeito. Perfeito. Acho que ano passado a gente teve uma aula sobre isso, esse ano não tinha no então, como a gente estava seguindo a apostila, nem cheguei a dar. Mas boa. Na química orgânica, o que a gente tem? A gente tem de ácido base, né? Deixa eu voltar esse slide tudo. Segundinho. Ácido básico. Vai ser um pouquinho difícil de explicar, né? Esse pouquinho tempo, mas o que é um caráter ácido na química orgânica? O caráter ácido na química orgânica vai ser aquela molécula que consegue doar prótons, consegue doar hidrogênios. Tudo bem? Vamos pensar nisso. Ácido, vamos pensar no HCl, por exemplo. HCl, a gente sabe que em água vira H+, mais Cl-. Okay? Isso não tem muito a ver com isomeria, isso tem a ver com química no geral. Tudo bem? Então, quem está meio confuso, fique tranquilo. Ok? H+, e Cl-. Isso não é química orgânica, isso aqui é química inorgânica. Na química orgânica, algumas moléculas vão fazer o mesmo papel, de justamente perder esse hidrogênio. Uma delas é o nosso querido álcool. Então, CH3, CH2, OH, mais H2O, vai fazer o mesmo papel de virar CH3, CH2O menos, mais H+. Tudo bem? O álcool consegue fazer esse papel de ácido. O que mais faz esse papel de ácido? O nosso querido ácido carboxílico, né? Acho que esse é um pouquinho mais, né, evidente. Ácido carboxílico versus papel de ácido. Tudo bem? Então, na química orgânica, a gente geralmente trabalha com essas duas moléculas como as que a gente mais usa como ácido. Álcoois e ácidos carboxílicos, né? Os carboxílicos tem aquele C-O-OH, que vai virar C-O, O menos mais H+. Coisas básicas na química orgânica vão ser as coisas que vão conseguir aceitar esse H+ com facilidade, né? Então,
Na química orgânica, a gente trabalha muito com uma coisa básica, a gente fala sempre em amina, tudo bem? Nesse caso, essa aqui é a nossa querida amônia, porque ela consegue aceitar, ela tem um parzinho de elétrons livres e consegue aceitar o H+. Acho que seria até legal eu trazer essa aula de novo de ácidos e bases, que é bem importante. Opa, fiz errado. É bem importante para o geral da química orgânica. Então, sempre que a gente tem nitrogênio em amina, principalmente amida nem tanto, mas principalmente amina, a gente vai ter esse caráter básico. Ou seja, uma molécula qualquer, CH3, CH2, NH2, não, NH, CH3, eu vou ter que essa amina pode se comportar como base, tudo bem? Então, essa molécula, ela pode ter um caráter básico. Tudo bem? Um pouquinho complicado, né? Só falando um pouquinho rápido aqui, mas esses são os caráteres ácidos e básicos da química orgânica. Na inorgânica, a gente fala em H+, e H-, aqui a gente fala de álcoois e ácidos como ácido e básico, a nossa querida amina. Ok? Muito obrigado, Breno. Valeu mesmo. Só para a gente dar uma lembradinha. Ok? Valeu mesmo pela ajuda. E o que eu ia te falar? Então, basicamente, o ácido acaba desprendendo esse H com mais facilidade e a base pega esse H com mais facilidade. É isso, eu entendi. Isso. Beleza. É a amina, né? Amina. Beleza, valeu. Stage. Né? Valeu mesmo, eu tinha esquecido disso. De Browser-Lowry. Sim. Nossa, eu amo esse nome. Queria ter esse nome. Esse que a gente usa na química orgânica bastante. Okay? Valeu. Obrigado aí. Eu vou passar rapidinho. Não sei se tem mais algumas dúvidas. Eu vou passar rapidíssimo por uma lista de exercícios do ano passado. Aqui. Não sei se vocês estão vendo. Eu quero passar nesse primeiro exercício, que ele é bem famoso. Deve ter visto ele. Na Unicamp 2016. Sim. Eu já fiz umas 20 vezes exercícios quando eu era vestibulando. Mas, enfim. Aqui tem vários exercícios. Eu coloquei lá no teste da Caras. Infelizmente, alguns exercícios cobram um pouquinho de reações químicas, porque no ano passado eu dei reações químicas antes da isomeria. Então, alguns têm esse caráter de, tem um pouquinho de reações químicas e tudo mais, só que alguns dá para vocês fazerem sem ter esse conhecimento prévio, tudo bem? Esse exercício é bem interessante, também da FUVEST 2005, adoro esse exercício, mas eu queria fazer aquele primeiro. Tem bastante exercício aqui, a gente tem uns 10, uns 9, por aí. Credo. Tem 7 exercícios só, mas eles são bem grandinhos, então dá para se divertir bastante. Nós vamos fazer esse aqui do Unicamp, que é o nosso primeiro exercício, vamos falar sobre ele. Ele fala que atualmente, dou uma resposta aqui, a química vem sendo seduzindo as pessoas, né, química orgânica principalmente, e tem se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram 2 tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo. Então aqui, 2 tatuagens e as imagens aqui embaixo. Ele pergunta se essas imagens representam 2 fórmulas estruturais que correspondem a 2 compostos que são isômeros, então temos isomeria. Modos de representar o mesmo composto é o mesmo composto, não tem isomeria. Compostos que não são isômeros, pode ser compostos não são isômeros é um pouco abrangente, né? Porque pode não ser isômero porque são compostos diferentes ou porque é o mesmo composto. Então, isso é bem abrangente. Ou compostos que diferem nas posições e ligações duplas. Vamos olhar isso com calma, ok? Primeiro composto, a gente tem, né? Dá um zoom aqui. A gente tem essa amina, e a gente tem 2 fenóis, hein? Não são átomos, são fenóis. Lembrem-se, anel benzênico com OH é fenol, ok? O que a gente vai ter que olhar para saber se... Basicamente a pergunta é, tem isomeria? Essa é a nossa pergunta. Primeira coisa que vocês podem fazer, eu não vou fazer aqui, porque eu já consigo ver a molécula, mas vocês podem fazer. Primeira coisa, para ter isomeria, tem que ter o mesmo número de carbonos, hidrogênios, nitrogênios, oxigênios, tudo. As moléculas todas têm que ser iguais, tem que ter o mesmo número. O que vocês podem contar aqui, vão ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tem 1 nitrogênio e 2 oxigênios. Hidrogênios eu não vou contar aqui, mas vocês podem contar também. E aqui vai ter o mesmo número. Então, pode ser que seja isômeros. A primeira condição foi correta. Mesmo número de carbonos, hidrogênios, nitrogênios e oxigênios. Ok? Segunda condição. Ele vai ter que mudar um pouco a molécula. A molécula pode mudar de posição, de cadeia, de função, tudo mais.
O que vocês podem fazer é ir checando. Putz, eu não consigo ver nenhuma isomeria de função, não consigo ver nenhuma isomeria de cadeia, né? Aqui uma cadeia cíclica, aqui também, uma mista, no caso. Não consigo ver nenhuma diferença de metameria. Aí você, putz, posição, talvez, porque aqui esse nitrogênio está para baixo, aqui ele está para cima. Tá? E aqui esses oxigênios, né, esses fenóis, estão em posições diferentes do que aqui. Vamos investigar. Né? O que importa, e a condição que mais importa, é o nome. Se você conseguir dar 2 nomes diferentes para essas moléculas, são moléculas diferentes. Você não precisa nem dar o nome inteiro, mas se você tem uma ideia do nome, você consegue saber que são moléculas diferentes. Então, vamos ter uma ideiazinha do nome. Vamos falar que este daqui não é correto, tá? Mas vamos falar que este carbono aqui, que temos essa cadeia carbônica com amina, é o carbono de número 1. Ok? Esse é o carbono número 1. A gente vai ver que se a gente for no sentido anti-horário, você vê que no carbono 3 temos um fenol e no carbono 4 temos um fenol. Correto? Então, essa é a posição relativa entre eles. É 1, 3, 4. Na molécula da direita, a gente vai ver que esse aqui é o carbono 1. Só que aqui, para minimizar os números das outras ligantes, a gente vai ter que ir no sentido horário, tudo bem? É que a gente conversou lá para a parte de cíclicos. Então, aqui a gente foi no anti-horário para minimizar o número dessa função aqui, e a gente vai no horário para minimizar dessa função aqui, tudo bem? Porque se a gente fosse no horário aqui, ficaria 1, 2, 3, 4 e 5. Em vez de 3 e 4, seria 4 e 5. Então, é melhor 3 e 4, né? E aqui a mesma coisa. Se a gente fosse no sentido anti-horário, seria 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a gente vai no horário. O horário me diz que a posição relativa é 1, 3 e 4 também. Então, parece que está em posição diferente, esses OHs, mas a posição relativa deles é a mesma. Então, essa parte está check. Então, a gente sabe que a parte que está o anel benzênico está check. Vamos olhar para o ligante que tem a amina. O ligante que tem a amina, uma vai para baixo e a outra vai para cima, ok? Quando a gente olha e fala, putz, esse aqui parece aquele copinho, né? Esse copinho que o Breno sempre fala, que isômero cis, já fica com uma pulga atrás da orelha. Mas a gente tem que lembrar que para ser isômero cis-trans, a gente precisa de ligação dupla, ok? Se fosse uma ligação dupla aqui, quem falasse que o isômero cis-trans já está completamente correto. Porque, né, o isômero cis-trans, o da esquerda seria o cis, o da direita seria o trans. Mas aqui é uma ligação simples. Ele pode mostrar essa molécula de qualquer jeito. Ele pode mostrar para cima, para baixo, para o lado, para o outro, para trás, para lá. Porque a rotação dessa molécula é livre. Não importa se está em cima ou embaixo o nitrogênio. Tudo bem? Porque é uma ligação simples. Se fosse dupla ou tripla, a história mudaria. Mas uma ligação simples eu posso mostrar essa ligação do jeito que eu quiser, ok? Ainda mais em tatuagens, é o seu corpo, você faz como você quiser essa ligação. Ou seja, qual que é a nossa conclusão final? Que essas moléculas que parecem ser isômeros, na verdade, são iguais. Porque a posição relativa é a mesma, e essa molécula aqui, essa parte, esse ligante aqui também é o mesmo, tudo bem? A diferença é que ele quis representar um para baixo e um para o lado. Ou seja, a resposta correta é que são modos de representar o mesmo composto. Não são isômeros, seriam isômeros geométricos, cis-trans, se eu tivesse uma ligação dupla aqui. Tudo bem? Aí da esquerda seria cis, da direita seria trans. E seriam isômeros de posição se, por exemplo, eu mudasse esse OH, em vez de mudar ele para aqui para baixo, eu mudasse para aqui para esse lado. Aí seria isômero de posição. Mas, nesse caso, não temos isomeria nenhuma. É a mesma molécula. Provavelmente algum hormônio da felicidade, né? As pessoas gostam de colocar. Tudo bem? Alguma pergunta? Colocar um hormônio da raiva. Pode ser também, né? Isso aqui era moda em 2016. Deve ainda estar na moda. Agora virou da ansiedade, hormônio da ansiedade. Alguma pergunta? Essa é uma questão bem que a gente vê bastante para elucidar esse ponto de isomeria, para fazer essa diferença entre isômeros e não isômeros, que são iguais. Tá? Aqui tem várias questões. Esse A2 é complicado, né? Então não tem um pouquinho de distância dessa. Nós, 2009, pegou pesado. Acho que Bre, você acha mais fácil a gente esperar as reações para fazer isso daí? Essas listas? Deixa eu pensar. Algum que eu vou falar aqui com vocês o que vocês podem fazer. Beleza. Ó, a 4 vocês conseguem fazer, a 2 e a 3 não, a 4 sim, na Flash é difícil, mas dá para fazer. Tá.
A 5. A 5, o A a gente não faz, a gente faz só o B, tá? Então o B dá para fazer. O A a gente não faz nem com o resto simples, aqui é a parte do Ian, de concentração e tudo mais. Mas aqui o B a gente faz. Então, 4 e 5B. Vamos ver a 6. A 6 esquece. Não se importa nem com a 6. Beleza. E a 7... A 7 também. A 7 deixa... Que depois que a gente fizer reações químicas, a gente volta e faz essas questões juntos, que vai cobrar... A gente vai relembrar a isomeria e vai cobrar um pouquinho de reações. Beleza. Então, por enquanto, vocês podem fazer a 4 e a 5B. São difíceis, tá? Não são fáceis, são difíceis, mas imagino que vocês consigam pensar um pouquinho sobre elas. Ok? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, pode perguntar para mim, fiquem à vontade. É isso então, Dre. Ok? Beijos. Dorial. É isso, pessoal. Até semana que vem. Vou parar aqui a gravação. É isso. Espero que seja uma boa semana. Consigo fazer alguma coisinha. Então, tchau, tchau. Tchau, Breno. Boa semana. Boa semana.